gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maria Beatriz e hoje, gente, eu vou falar sobre todos os livros que eu li no segundo semestre de 2025. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo. Então, vamos lá. Eu acabei semana passada não conseguindo filmar nenhum vídeo porque eu acabei sexta-feira passando meio mal. Eu não consegui filmar nenhum vídeo pra vocês, gente. Mas daí, hoje, eu vim pra filmar esse vídeo pra vocês. Então, vamos lá. Então, esse vídeo tá meio atrasado. Não tá em ordem nenhuma, não tá em ordem por mês. Só tá numa ordem bem aleatória, porque eu só fui pegando os livros na minha estante. Mas, então, vamos começar esse vídeo. O primeiro livro que eu vou falar foi Cidade dos Ossos. Nesse vídeo, eu não vou falar muito, tipo, a sinopse. Eu não vou falar a sinopse. Eu só vou falar o que eu achei do livro, a nota que eu dei e o título. Esse daqui é a Cidade dos Ossos e eu dei 5 estrelas e favoritei ele. Foi um livro que eu gostei muito mesmo. Foi uma história que eu achei muito boa. Eu me conectei muito com a escrita da autora e com os personagens também. Eu achei também o universo, a ambientação bem interessante desse livro. Então foi um livro que eu gostei muito e eu super recomendaria pra vocês. Então foi um livro que eu amei muito e que eu recomendaria pra vocês com certeza. E ele apareceu no último vídeo que eu postei pra vocês, que foi o Melhores do Ano. Então foi um dos melhores livros que eu li no ano de 2025, então foi um livro muito bom. Inclusive foi minha última leitura de 2025, que eu terminei, eu acho que dia 31 de dezembro. Então eu terminei bem lá no finalzinho de 2025. E foi um livro que eu gostei muito e eu super recomendo pra vocês. Então vamos pro próximo livro. O próximo livro é O Deus e a Raposa. Gente, foi um livro que eu amei muito. Ele também apareceu no Melhores do Ano. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Eu acho que esse foi um dos melhores, se não o melhor livro que eu li esse ano. Porque foi é uma romantasia, né, gente? Então foi uma romantasia que eu gostei muito. E com certeza recomendaria pra vocês. Ele tem bastante cultura coreana. E eu amei a escrita da autora. Foi uma escrita maravilhosa que me fez me conectar muito com os personagens. E eu, antigamente, principalmente, gostava bastante da cultura coreana. Hoje em dia, eu não assisto muito mais, tipo, séries coreanas, coisas do tipo. Mas antigamente eu assistia bastante série coreana. Mas hoje em dia eu não assisto mais. E eu gostei muito desse livro por causa disso, porque eu já gostei bastante dessa cultura coreana. Então foi um livro que eu gostei bastante. Vamos para o próximo livro, que foi um livro que eu li obrigatório para a escola, que é Histórias que os Jornais Não Contam. Foi um livro que eu não gostei, tá? Principalmente porque ele é um livro de contos, então a maioria dos contos eu não gostei. Teve um ou outro conto que eu até achei interessante, mas nenhum conto eu gostei realmente. Então esse livro eu dei 2 estrelas e meia pra ele, porque foi um livro que eu achei bem chato. Normalmente eu não gosto muito dos livros que eu leio pra escola, eu sempre falo isso. E esse daqui não foi diferente da maioria dos livros que eu leio pra escola. Então foi um livro que eu não gostei muito e é isso, vamos pro próximo. O próximo é Feitiço para Coisas Perdidas. Esse daqui foi outro livro que eu dei 2 estrelas e meia e eu não gostei, tá? Eu já não andava gostando mais da escrita dessa autora, porque ela é a mesma autora de Amor Gelato, Amor e Sorte e Amor e Azeitonas. Mas eu não gostei desse daqui. Eu já não gostei tanto de Amor e Azeitonas, porque eu já não tava mais gostando da escrita dessa autora. Porque eu li os outros livros dessa autora em 2023, os 2 primeiros, que é Amor Gelato e Amor e Sorte. E Amor e Azeitonas eu já li em 2024. Daí eu não gostei muito, porque eu já não tava gostando muito já da escrita da autora. Daí eu gostei menos ainda nesse daqui, que eu li em 2025, né? Então foi um livro que eu não gostei e não recomendaria pra vocês, principalmente porque eu não me conectei com nenhum personagem. Eu achei todos os personagens chatos, não teve um personagem que eu gostei. Então é um livro que eu não recomendaria pra vocês, gente. Então é isso. Mas se vocês quiserem ler, leiam, tá? O próximo livro é A Incrível Lavanderia dos Corações. É uma ficção de cura.
E foi um livro que eu gostei muito, tá, gente? Foi uma história que eu achei bem interessante, só que eu não gostei do final. E depois eu comecei a achar essa história muito confusa, só que eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Então foi um livro que eu até achei ele bom. Só não foi o que eu esperava, que eu esperava que fosse, sei lá, um livro 5 estrelas. Porque eu esperava que eu ia amar esses livros de ficção de cura. Eu percebi que o outro livro que eu li de ficção de cura, o único outro livro que eu li de ficção de cura, eu dei 4 estrelas também, então eu acho que normalmente eu vou dar essa nota para os livros de ficção de cura, mas eu vou continuar tentando achar alguma ficção de cura que eu dê 5 estrelas favorite. Só que essa daqui eu não gostei tanto por causa do final. E a única personagem que eu mais me conectei não apareceu no final do livro. Eu fiquei bem estressada com isso. Só que tudo certo e vamos pro próximo. O próximo é Viúva de Ferro, que foi um livro que eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas e meia pra ele. E foi uma história que eu gostei muito, tá, gente? Porque ele se passa numa China meio futurística. Então ele não é um livro de época, ele só é mesmo um livro da China futurística. Então ele é tipo um livro meio de ficção científica. E é bem legal, porque se passa na China. E a escrita da autora também eu achei maravilhosa. No começo eu tava achando a protagonista um pouco irritante, só que depois eu comecei a gostar mais dela, comecei a me conectar mais com os outros personagens. E foi um livro que eu gostei bastante, então eu recomendaria pra vocês com certeza. E é isso, vamos pro próximo livro, que é O Desafio de Ferro, da série Magistério. Ele é um livro escrito pela Holly Black e a Cassandra Clare. E eu gosto muito dessas duas autoras, porque eu li ainda agora em janeiro o livro Príncipe Cruel. E eu li daí aquele livro da Cassandra Clare em dezembro. Eu tinha lido esse livro antes de eu ler o livro da Cassandra Clare e antes de eu ler o livro da Holly Black. Então foi o primeiro contato que eu tive com as duas. Mais ou menos que o primeiro contato que eu tive com elas foi junto, né? Com elas escrevendo juntas. E foi um livro que eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui. E foi um livro, uma história que eu gostei, só que eu não me conectei muito com os personagens, eu vou ser bem sincera sobre isso. Só que eu gostei da história, eu achei a história bem interessante e ela fez eu querer ler mais. Então com certeza eu quero ler os próximos volumes, porque eu acho que tem 5 volumes. Não tenho certeza se é 5 ou 6, só que eu acho que é 5. E eu gostei bastante desse livro aqui, então eu recomendaria pra vocês também, ele é muito legal. E vamos pro próximo. O próximo é o livro A Cidade dos Fantasmas, que é da Vi Schwab. Foi um livro que eu dei 4 estrelas também, foi um livro que eu li em dezembro. E foi um livro que eu não gostei muito porque eu achei ele muito raso. Porque ele só tem 220 páginas e a autora, tipo, criou um universo novo desse negócio de fantasmas, coisas do tipo. É meio que tipo uma baixa fantasia, porque se passa no mundo real, só que daí tem esse também universo dos fantasmas junto aqui nesse livro. E como foi um livro muito curto, isso fez eu não me conectar com nenhum personagem, também não me conectar muito com o universo, muito com a história. Como eu tenho a trilogia inteira, eu acho que eu tenho que ler os próximos volumes. Eu ia ler nesse mês de janeiro, mas acho que não vai dar mais tempo, porque eu tô lendo outros livros, eu tenho outras prioridades. Só que eu quero muito ainda ler essa continuação desse livro aqui em fevereiro. Eu quero ler os 2 próximos volumes para acabar essa trilogia e poder fazer uma resenha para vocês, poder falar o que eu realmente achei dessa trilogia. E se eu não gostar, provavelmente eu não vou fazer resenha, mas se eu gostar dos próximos, eu faço resenha. Ou talvez eu faça resenha de qualquer jeito, se eu gostar mais ou menos dos próximos livros. E eu acho que, porque esse foi um livro bem introdutório, foi por isso que eu não gostei, né, gente? Então vamos pro próximo. O próximo é A Lâmina da Assassina, que é o livro de contos da série de Trono de Vidro. Gente, eu amo muito essa edição, porque ela é muito linda. Eu tenho esse daqui, Trono de Vidro, nessa edição. Eu ainda não comprei os próximos volumes, mas eu quero muito continuar essa série. Esse daqui eu dei 4 estrelas também, porque como é um livro de contos, eu acabei não me conectando tanto com a história. Só que foi um livro que eu gostei bastante, porque ele se passa antes do Trono de Vidro. Então eu gostei de saber o que aconteceu antes de Trono de Vidro. Porque eu li Trono de Vidro antes de ler esse daqui, porque eu já vi muita gente falar que recomenda ler esse daqui depois de ter lido Trono de Vidro.
E eu gostei bastante de Trono de Vidro, e esse daqui eu também gostei, principalmente por causa da protagonista, que eu gostei muito da protagonista no Trono de Vidro. E o próximo livro que eu vou falar sobre é Trono de Vidro, que eu dei 5 estrelas, favoritei, com certeza não. Eu acho que na verdade esse daqui é o melhor livro que eu li em 2025, porque foi uma história que eu gostei muito mesmo, eu me conectei muito com o universo, eu amei esse universo. E é uma história que eu gosto muito, sabe? Eu gostei muito da escrita Sarah J. Maas. Então, com certeza eu recomendo pra vocês, tá, gente? Então é isso, vamos pro próximo. O próximo é Asas Reluzentes, que foi um livro que eu dei 4 estrelas e meia. Ele é um livro que eu gostei bastante, só que no começo eu não tava gostando tanto da escrita da autora. E isso prejudicou um pouco minha experiência, porque eu acho que se eu tivesse gostado desde o começo da escrita da autora, eu com certeza teria dado 5 estrelas para esse livro, só que eu acabei não dando, porque eu acabei não me conectando desde o começo com a escrita da autora. Só que foi um livro que depois que passou do comecinho, eu comecei a amar a escrita da autora, comecei a amar tudo desse universo, porque esse livro é de Tinkerbell, né? Então é um livro que eu gosto bastante, gostei muito, e eu sempre fui muito fã de Tinkerbell na infância, então foi muito legal saber da história da princesa Clarion, que conta esse livro sobre a história dela, e foi muito legal. Agora eu vou falar sobre Nunca Minta, da Freida McFadden. Esse foi meu primeiro contato com a escrita dessa autora. Eu já li um outro livro dessa autora, só que eu vou falar mais pra frente porque eu não tenho ele. E os livros que eu não tenho ou que eu li em e-book, eu vou falar mais pro final desse vídeo. Esse daqui foi o livro que eu dei 5 estrelas e favoritei. Foi um livro que eu gostei muito da escrita da autora. Ele é um suspense que eu achei muito viciante mesmo. Foi uma história que eu gostei muito, com certeza. E eu acho que eu super recomendo pra vocês, tá bom, gente? Porque ele é muito bom. Então, é isso que eu tenho a falar sobre esse livro. E eu acho que eu gosto muito da escrita dessa autora, porque, né, eu já li agora nesse mês A Empregada e eu também gostei muito. Então, eu percebi que eu gosto muito dos livros dessa autora. Então, vamos pro próximo livro. O próximo é... Calma, gente, eu vou trocar um pouco a ordem, porque eu não quero falar sobre o segundo, eu quero falar sobre o primeiro, né? Que é a duologia da Mariposa Escarlate, que esse daqui é o livro Caçador Sem Coração, que foi um livro que eu dei 4 estrelas, porque eu acabei não gostando tanto desse livro quanto eu gostei do segundo, mas foi uma história que eu gostei bastante. Eu gostei bastante da escrita dessa autora, eu achei a escrita bem viciante, só que eu acho que eu não tava muito na vibe de ler romantasia quando eu li esse livro, daí eu acabei não gostando tanto quanto eu teria gostado se eu tivesse lido numa época que eu quisesse ler algum livro de romantasia. Então foi um livro que eu gostei bastante, eu recomendo pra vocês, só que não é também aquelas coisas... Eu acho que ele é muito bom, só que como eu não tava com vontade de ler romantasia, eu acabei não gostando tanto. Porque o outro, gente, que foi Bruxa Rebelde, eu amei. Eu dei 5 estrelas, favoritei esse livro. Então, e eu percebi que os dois são bem parecidos e eu gostei mais desse daqui. Então eu realmente, depois que eu li esse daqui, eu percebi que eu só não tava mesmo com vontade de ler romantasia quando eu li aquele. E, gente, eu amei muito esse livro. Ele tem um pouco mais de romance que o outro. Então, tipo, tem mais romance esse daqui. E eu gostei muito da história desse livro aqui. Eu achei bem interessante. Eu acho que mais gente deveria ler essa duologia. Porque, pelo menos aqui no Brasil, eu não vejo tanta gente falar sobre esse livro, entendeu, gente? Só que é um livro que eu gostei muito e eu super recomendo pra vocês, tá, gente? Porque esse daqui é maravilhoso. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho, desculpa, gente, mas é porque meus pais estão conversando, então se vocês ouvirem alguma conversa, desculpa, tá bom? O próximo livro é Checkmate, da Ali Hazelwood. Gente, eu amei muito esse livro aqui. Ele foi maravilhoso. Eu amei a escrita da autora. Agora eu entendo porque todo mundo fala tão bem dos livros dessa autora. Esse daqui eu dei 5 estrelas, favoritei também. Esse foi um livro que ajudou eu a conseguir ler mais
nesse segundo semestre, porque eu não ia conseguir ler quase nada nesse segundo semestre se não fosse por esse livro que me tirou de uma ressaca. Então eu achei que esse livro foi maravilhoso, porque ele me tirou de uma ressaca gigante. Então eu gostei muito desse livro. É um livro de romance clichê com xadrez. Falei errado clichê, gente. Só que é muito bom, tá, gente? Super recomendo pra vocês. E é isso. Vamos pro próximo livro. O próximo é A Dama do Destino, da Chloe Gong. Gente, eu amei muito esse livro. Eu não esperava nada desse livro, principalmente porque no começo dele eu não tava gostando muito da protagonista. Depois eu dei 5 estrelas, eu acabei não favoritando ele, eu acho. Não lembro, tá, gente? Só que eu acabei não favoritando ele, eu acho. Eu vou ver certinho, daí eu digo se eu favoritei. Se eu não dizer nada, é porque eu favoritei mesmo, tá, gente? E foi um livro que eu gostei muito. Foi maravilhoso, sabe, gente? Foi muito bom. Eu com certeza recomendaria pra vocês esse livro, porque a escrita da autora foi maravilhosa. Eu amei esse livro porque ele se passa em 1930, em Xangai. E eu achei esse clima de se passar no passado e de se passar em Xangai bem interessante. Ele é tipo uma fantasia. Fantasia não, eu acho que ele. Eu acho que é uma fantasia política, tá, gente? Não tenho certeza. Porque ele. Eu acho que ele é uma baixa fantasia, entendeu? E foi um livro que eu gostei bastante, tá, gente? Eu acho que ele é mais uma ficção científica do que fantasia, mas tudo certo. E eu gostei muito desse livro, tá, gente? Foi muito bom, foi uma história que eu achei maravilhosa. E super recomendaria pra vocês, tá bom, gente? Então vamos pro próximo livro. Tá ficando pesado aqui, então logo logo eu acho que eu vou ter que deixar essa pilha no chão quando eu for falar dos e-books ou de alguns outros livros, que ainda tem alguns, sabe? A Aurora Acende é um livro de ficção científica que eu dei 4 estrelas por causa que eu não gostei do começo. O começo, as primeiras 200 páginas, eu achei super chatas, gente. Eu não gostei mesmo. As primeiras 200 páginas, só que depois, as últimas 200 páginas, na verdade, as primeiras 150, não chegou nem a ser 200. Eu achei muito chata, só que depois as últimas 200 foram maravilhosas, gente. Foram muito boas. E por isso que eu acabei não dando 3 estrelas para esse livro e dei 4. Porque se fosse pelo começo, provavelmente eu teria dado 2 estrelas e meia. Porque eu realmente não gostei do começo desse livro. Mas foi um livro que eu gostei muito. Gente, eu vou ter que deixar essa pilha no chão e eu já volto, tá, gente? Então vamos continuar, gente. Agora eu vou falar sobre o livro O Gato que Amava Livros. Foi um livro, o outro livro que eu disse que eu tinha lido de romance. Romance não, ficção de cura. E assim, eu não gostei muito dele, eu também dei 4 estrelas pra ele. Eu até no começo tava gostando, só que depois eu comecei a achar a escrita meio chata. E eu comecei a não gostar tanto mais do livro. Foi um livro que eu até gostei, porque eu dei 4 estrelas, né, gente? Mas não foi aquele livro que, nossa, amei. Então, não foi tudo que eu esperava, porque eu esperava que esse livro aqui eu ia amar, só que eu acabei não amando. Então vamos pro próximo, que é Promessas Cruéis, que é o segundo volume de Divinos Rivais, o final da duologia. E foi um livro que eu gostei muito, tá bom, gente? Foi um livro que eu amei muito, só que ele não foi tão bom quanto o Divinos Rivais. Eu acabei favoritando agora esse livro, eu não tinha favoritado antes, então eu dei 5 estrelas, favoritei. Só que agora, eu acho que ontem eu favoritei esse livro, porque eu gostei muito. Eu não sei por que eu não favoritei quando eu li esse livro. Mas foi um livro que eu gostei muito. Eu amo muito a escrita meio poética da Rebecca Ross. Então foi um livro que eu gostei muito. E eu gostei muito da escrita dessa autora. E eu voltei nesse universo. Então, sabe, gente, eu amei, porque eu amo muito esse universo. Eu amei muito o primeiro volume. Então não tinha por que eu não ler esse livro aqui, gente. Então eu li ele, gostei muito dele e vou recomendar pra vocês com certeza sempre que eu puder. Essa duologia eu sempre vou tentar recomendar pra vocês, gente, porque eu gostei muito. O próximo livro é Aliada do Vilão, que, gente, eu amei muito, tá? Foi maravilhoso, foi um livro muito bom.
E eu acho que foi um livro que eu realmente gostei muito. Ele é o melhor dessa série até agora, porque ainda não lançou o quarto, né, gente? Então ele foi um livro que eu acabei gostando bem mais que os outros, porque o segundo volume eu acabei não gostando tanto, que é o Aprendiz do Vilão. Só que o Aliada do Vilão eu amei muito, tá bom, gente? Ele é o melhor de todos, com certeza. E eu amo muito ele, com certeza vou recomendar pra vocês sempre. Essa é uma outra série que eu sempre vou tentar recomendar pra vocês em todas as vezes que eu tiver a oportunidade, gente. Então, igual o Trono de Vidro, outro que eu sempre vou tentar recomendar pra vocês. Então vamos pra essa trilogia, que é a última trilogia que eu vou falar, que é de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Primeiro nós temos... Calma, tá caindo tudo, gente. Só deixa eu deixar o Aliado do Vilão que tava caindo ali. O Manual de Assassinato para Boas Garotas, que foi o livro que eu dei 4 estrelas e meia dessa série. Ele foi o meu segundo favorito dessa coleção, com certeza. Mas eu acabei dando 4 estrelas e meia, porque eu tinha assistido a série antes de ler esse livro. E isso acabou prejudicando um pouco a minha experiência de leitura desse livro. Vamos para o próximo, que é Boa Garota, Segredo Mortal, que pra mim esse é com certeza o melhor livro dessa coleção. Eu dei 5 estrelas e favoritei. E foi um livro que eu gostei muito. Com certeza vou recomendar pra vocês sempre que eu puder essa trilogia. E a escrita da autora nesse eu acho que foi melhor ainda, porque eu não tinha assistido a série antes de ler esse, porque nem lançou ainda a segunda temporada dessa série. Netflix fala que vai lançar em breve, só que ainda não lançou. Então eu tô bem animada pra lançar, porque eu quero ver a adaptação do meu livro favorito dessa trilogia. E depois tem o livro Boa Garota Nunca Mais, que foi o livro que eu menos gostei. Eu dei 5 estrelas pra ele. Sim, eu deveria ter dado 5 estrelas e favoritado pro Manual de Assassinato para Boas Garotas. Só que agora eu sinto que esse daqui foi o que eu menos gostei dessa série, porque eu achei que a autora enrolou um pouco na história desse daqui. Eu acho que ela não precisava ter enrolado tanto, mas ela enrolou um pouco, eu percebi. Mas ainda assim eu gostei muito desse livro, então não tenho nada contra ele, porque eu também amei ele. Então agora eu vou falar sobre os e-books. Primeiro é o livro Você Me Daria Uma Chance, que foi um livro que eu dei também 5 estrelas e favoritei. Foi um livro que eu gostei muito mesmo, é um livro de romance bem clichêzinho. Eu amei a escrita da autora, é uma autora nacional. E eu quero muito ler ainda esse ano de 2025 o segundo volume, que é Você Sem Chance. Eu acho que esse é o nome do livro. Mas eu amei muito e super recomendaria pra vocês. Vou deixar aqui a imagem dele. E foi um livro que eu super recomendaria pra vocês. Então, se vocês puderem ler esse livro, leiam, porque ele é muito bom. Eu não sei se ele tem um livro físico, eu acho que ele só tem e-book, mas não tenho certeza. Eu acho que ele até tem livro físico, só que a última vez que eu vi estava indisponível, então não sei. E também foi um livro que eu gostei muito. Então vamos pro próximo, que foi um livro que eu emprestei de uma amiga minha, que foi As Sete Chaves, que é um outro livro da Freida McFadden. E foi um livro que eu dei 4 estrelas e meia, porque foi o meu livro menos favorito da Freida McFadden, foi o que eu menos gostei dela, porque eu achei essa história muito parecida com as outras e também eu não achei o final muito surpreendente. Então eu acabei não gostando tanto desse livro, mas foi um livro que eu até gostei, que eu acho que, tipo assim, se vocês nunca leram um livro dessa autora, eu acho que ele é até bom, porque, tipo, ele é... Se você já tiver lido outro livro da autora, provavelmente vocês vão achar ele bem, tipo, previsível, sabe, gente? Porque eu meio que descobri o que acontecia no final, se vocês leem muito suspense. Mas foi um livro que eu gostei bastante da autora. E foi isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!